Eia, nós temos falado sempre muito de segurança aqui no Manhã Bandeirantes. A gente sempre diz, não é um programa que fala de polícia, não é um programa que se dedica só ao assunto policial, ao assunto de segurança pública. Mas quando este é um tema importante na cidade de São Paulo, a gente não tem como não falar dele. E a gente também tem cobrado do Congresso Nacional providências efetivas do ponto de vista de reforma, de revisão da legislação penal, para que a gente possa ter uma segurança pública melhor. E não é por falta de projetos no Congresso Nacional. São muitos os projetos no Congresso Nacional, congresso esse que nos próximos 15 dias deve parar, não deve funcionar por causa das eleições municipais. Nós convidamos aqui o doutor Felipe Antonioli, que é advogado criminalista, para falar um pouquinho desses projetos todos que estão lá no Congresso Nacional, para que a gente conheça todos de forma melhor e entenda quais são as prioridades. Doutor Felipe, bom dia, muito obrigado pela sua participação. O que a gente pode ter de mudança aí com base nesses projetos lá no Congresso? Bom dia Sabino, bom dia Lupato e bom dia aos ouvintes. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu sou ouvinte de vocês e eu gostaria de parabenizá-los por esse excelente programa que vocês fazem. Muito obrigado. Que bom tê-lo como ouvinte. O que acontece, Sabino, é que nós temos uma sensação de impunidade na sociedade já faz décadas. Em função disso, procura-se anualmente se aumentar a pena dos crimes existentes e se tipificar, ou seja, se criar novos crimes. Então, essa é uma tendência que já vem há muitos anos, porém, na prática, não se vê nenhum sentido de melhora de segurança pública. Então, esses projetos vão visar exatamente isso. Quais são os principais projetos? Olha, os principais projetos que tem é que você procura aumentar a pena de diversos crimes. Por quê? Porque em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi criado a Lei dos Juizados Especiais Criminais e Cíveis. E na parte dos juizados especiais criminais, criou-se a figura da transação penal, tá certo? Ou seja, crimes que teriam pena máxima de 1 ano e depois foi aumentado para 2 anos, ou você poderia fazer um acordo com o Ministério Público após iniciar-se a ação, você aceitava basicamente a pagar uma multa e você continuava sendo primário e tendo bons antecedentes. E junto com isso se criou também a suspensão condicional do processo, ou seja, crimes apenados com pena mínima de 1 ano, você também pagava uma multa, ainda paga, porque ainda existe essa previsão legal, e junto com isso você tem que comparecer mensalmente ou trimestralmente ao fórum, e muitas vezes você também teria que vir ou doar cestas básicas ou até eventualmente prestar um serviço à comunidade. Por que essa dificuldade de aprovar projetos que aumentam as penas dos crimes? Porque, na verdade, o que a gente percebe é que isso, na prática, não tem nenhuma função. Eu vou te dar um número aqui. No Ramete Brasil hoje, nós temos em torno de 340 mil mandados de prisão para serem cumpridos que não são cumpridos. Então, eu te pergunto, o que adianta você aumentar as penas se você já não consegue cumprir aquilo que é estabelecido pela lei ou pela decisão judicial? Qual é o sentido disso na prática? O que a sociedade de fato vê que os condenados estão vindo a cumprir a pena? Outra coisa, você tem muitas pessoas
que são condenadas a pena ou de prestação de serviços à comunidade. Quem é que está acompanhando isso? Essas pessoas estão efetivamente cumprindo esses serviços à comunidade? Essa é a questão, eu entendo. Perfeito. Eu te dou aqui um exemplo simples. Pois não. Uma pessoa vai e picha a sua casa. O Estado move uma ação penal contra ela. O que vai resolver? Ela pintar um muro ou ela ir para a cadeia? Uma pessoa que foi pega alcoolizada, o que vai resolver? Ela ir para um hospital onde ele atende basicamente pessoas vítimas ou de traumas, e ele fica vindo 6 meses, 1 ano, a efetivamente prestar serviço à comunidade lá, ou ele ir para a cadeia? Eu acho que essa é realmente a questão. Então, eu acho que muitas vezes é muito mais uma questão de marketing pessoal, até de se querer aumentar as penas para dar uma satisfação à sociedade, quando, na prática, não se vê realmente nenhum tipo de avanço no sentido de ter uma diminuição dessa sensação e dessa realidade de insegurança que todos nós efetivamente vivemos. É isso. Muito obrigado, então, ao Dr. Felipe Antonioli, advogado criminalista, participando hoje, explicando para a gente essa questão aqui no Manhã Bandeirantes. Um bom dia para o senhor, viu? Obrigado. Um bom dia também. Muito obrigado. Obrigado. 11h37.